Nessa noite, meu Deus, eu não sei como essas pessoas passaram por essas portas. Eu não
tua presença, é o teu Espírito. Meu Deus, que o teu Espírito nessa noite venha de encontro a cada um que aqui está, e que haja transformação de vida, que haja mudanças de caráter, que haja mudança espiritual, que haja renovo, que haja transformação, que haja libertação, que haja cura, que haja avivamento. E o nosso clamor, Senhor, chame a tua atenção nessa noite. Meu Pai amado, conduz esse congresso conforme o que eu queria, a tua vontade, não é o que eu quero. Meu Pai, não é o que os líderes dessa casa querem, mas é o que o Senhor já estabeleceu para esse congresso. Clame a mim, que a tua palavra fala. Clame a mim e responder-te. Meu Pai, eu creio na tua resposta. Eu entrego a cada um que aqui está em tuas mãos, confiando, Senhor, que a tua presença está neste lugar. Eu vou te peço nessa noite, Deus, e eu te agradeço em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Ainda mantendo essa atmosfera de oração sobre este lugar, esse momento de clamor, de adoração. Vamos continuar ligados com o Espírito Santo, querido. Nós viemos nessa noite para te clamar, Pai. Nós viemos clamar o teu santo nome, Espírito Santo, Deus, sobre este lugar, Pai. Nessa noite de pré-congresso, Espírito Santo, nós estamos aqui, Pai, para exaltar o teu nome. Nós estamos aqui, meu Pai, para clamar o teu nome em alta voz, Jesus. E Yeshua, tu és Deus em nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui para te adorar, Jesus. Clame a mim. Clame a mim. Nós queremos te clamar, Jesus. Nós queremos dizer mais de ti, Pai. Mais de ti, menos de nós. Mais de ti, menos de mim, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Vamos adorar o nome dele, queridos. Aleluia.
meu Pai, de clamor ao teu santo nome, Deus. Pedimos a Ti mais a Tua presença, Pai. Pedimos a Ti mais de Ti sobre nossas vidas, Jesus. Nós entendemos, Espírito Santo de Deus, Pai, que a Tua presença, Espírito Santo de Deus, se ela não for conosco, Espírito Santo, nós não somos nada. Que se a Tua presença não for nas nossas vidas, meu Pai, nada somos, Jesus. Por isso nós pedimos a Ti mais a Tua presença, mais sobre as nossas vidas, Espírito Santo, da Tua graça, do Teu amor e do Teu Espírito, Jesus. Meu Pai, que nessa noite, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que a Tua presença, Espírito Santo, venha inundar este lugar, Espírito Santo de Deus, inundar os nossos corações, nos preencher, meu Pai, preencher as nossas vidas, meu Pai, com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu querer, com a Tua bondade, Deus, com a Tua chuva de graça, Pai. Derrama sobre nós a Tua Shekinah, Espírito Santo de Deus, e pedimos a Ti mais, Pai. Pedimos a Ti mais de Ti, Espírito Santo, mais a Tua presença, mais, Espírito Santo de Deus, a Tua bondade, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Espírito Santo, nós queremos ser como a Ti, Jesus. Queremos ser como a Ti, Jesus. Nós queremos ser mais de Ti, mais como a Ti, Deus. Ouça a voz do Teu povo nessa noite falar contigo. Oh, Espírito Santo de Deus, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constante com a Sua forma. Aleluia, Jesus, aplauda a Deus, querido. Aleluia, Jesus, a noite de clamor e adoração ao Senhor. A presença dele está aqui neste lugar. O Senhor preparou este momento para mim e para você nessa noite. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está se pondo, meu Deus, glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos adorar o nome dele. Vamos continuar mantendo nosso coração ligado com o Pai nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tudo está preparado.
E ele praticamente está recebendo uma palavra: clame a mim, e eu responder-te e anunciar-te os eventos de Deus. E Jeremias está vivendo cativeiro justamente porque ele cumpriu aquilo que o Senhor mandou que ele fizera. Que era liberar uma palavra, que era liberar um decreto para Zedequias. E a palavra para Zedequias é: ó, os babilônios vão vir, vão tomar tudo. Você vai se encontrar com o rei da Babilônia. Eles vão vir, vão tomar tudo. Porém, Zedequias, ele não aceita a palavra para dentro de Deus. E por conta disso ele vai se enfurecer e ele vai levar Jeremias cativo. E agora Jeremias está cativo. E a palavra que está vindo para Jeremias é essa: é clame a mim. No momento da tua angústia, clame a mim. No momento da dificuldade, clame a mim. No momento das adversidades, clame a mim. Só que o que eu acho interessante nessa palavra é que no mesmo momento em que está vindo o decreto, em que está vindo um momento de dificuldade para Jeremias, desde o momento em que também está dizendo que vai chegar a destruição, que vão vir, que vão tomar tudo, que vão vir, que vão destruir tudo, Deus também está falando: eu vou permitir que entre para destruir, mas eu também sou Deus que vou entrar para restaurar. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas o Deus que permite que o inimigo venha para tomar aquilo que muitas vezes não foi porque Deus está permitindo, porque Deus é ruim. Deus está permitindo porque você não tomou posição daquilo que era você tomar posição. No momento em que você era para ter tomado posição, o Senhor está permitindo que os babilônios venham. E não é porque Deus é ruim, mas é porque eles estavam fora da posição. É porque eles estavam adorando outros deuses. É porque eles estavam levantando altares a outros deuses. É porque eles estavam gastando seu tempo com aquilo que não agradava a Deus. E Deus está falando: eu vou permitir entrar, eu vou permitir tomar, eu vou permitir destruir, mas eu também estou dizendo: eu vou entrar e vou restaurar. Eu vou entrar e eu também vou renovar aquilo que foi perdido. O Senhor está dizendo: a partir do momento que você clama, a partir do momento que você se posiciona em oração, a partir do momento que você se levanta, o Senhor está dizendo para você nessa noite: eu vou restaurar a tua vida. Esse congresso não é por acaso, mas é para trazer para nós a importância de clamar. A importância da gente se voltar para Deus. Se a gente for ver na Bíblia, no Velho Testamento, era sempre isso. Era um loop, ficava nisso. O povo pecava, o povo errava, se voltava para Deus, Deus ia lá e tinha misericórdia. Deus levantava um para clamar, Deus levantava um para se posicionar, e Deus vinha lá e restaurava. Só que o tempo está passando, pastora. As coisas não estão caminhando. Ao invés de avançar, estão retrocedendo. E eu estou vendo que a igreja está esperando Deus levantar alguém para restaurar de novo. A igreja está esperando Deus levantar um profeta de novo para restaurar. Ei, o Senhor, Ele quer usar você. O Senhor, Ele quer usar você com uma voz de clama para restaurar toda uma nação. A gente fica esperando o irmão, a gente fica esperando o pastor se posicionar, levantar para clamar, para orar. O Senhor tem ouvido o teu clamor, igreja. Aquela guerra que você está vivendo na tua casa, a partir do clamor que você vai fazer, é a partir da oração que vai sair da tua boca. Mas nessa noite nós estamos aqui reunidos e nós vamos clamar juntos. Eu queria todo mundo aqui juntinho, porque eu queria ninguém disperso lá não, gente. A gente está no culto, a gente tem que valorizar esse momento de adoração. A gente tem que valorizar esse momento de clamor, porque é o momento que você está tendo para falar com Deus. Eu não sei como foi o seu dia hoje, eu não sei como foi sua rotina, seu dia a dia, mas muitas das vezes as coisas que acontecem no nosso dia a dia atrapalham a nossa conexão com Deus. É tanta coisa que atrapalha, é horrível.
momento, você sai da tua casa entrou por essas portas, justamente para conseguir priorizar essa presença. Justamente para você fazer aquilo que você não conseguiu fazer lá dentro da tua casa. E você não veio para fazer isso sozinho, você veio para clamar juntamente com uma igreja. O Senhor está dizendo para você nessa noite: eu vou restaurar aquilo que se perdeu. Mas antes de restaurar, a palavra está sendo: clame a mim, e eu vou responder a vocês. As suas mãos não estão encolhidas para que não possa ouvir, nem os seus ouvidos estão tapados para que não possa ouvir e abençoar você. Eu lembro que Ana estava clamando e ela teria um filho, e ela estava sendo usada de chacota dentro da sua própria casa. E a palavra vai dizer que Ana clamava, não orava. E a partir do clamor de Ana, o menino vai nascer. Por conta do clamor de Ana, o menino vai nascer. E vai nascer com um propósito. Eu não sei o que está morto na sua vida, eu não sei o que precisa nascer na tua vida. Eu não sei o que tem sido, sabe, o motivo da tua oração e do teu clamor. Mas entrega com fervor e com certeza nessa noite, porque o Senhor está aqui e Ele vai ouvir o teu clamor e a tua oração. Se entrega no altar do Senhor, porque Ele está aqui, Ele está ouvindo a tua voz. Ele tem muito para fazer na minha vida e na tua vida. Mas é a partir do teu momento que você vem com Ele de se entregar, de entregar a tua adoração, de entregar o teu louvor, de entregar o teu clamor nessa noite. O Senhor, Ele vai ouvir. Nós vamos agora entrar no momento de oferta. Eu quero estar chamando vem cá louvar. Algum jovem para poder pegar lá em cima. Aleluia. E o jovem está tudo disperso. Jesus, vamos. Glória, aleluia. Fica ligado aí. Aleluia. Nós vamos entrar em um momento de oferta agora. E o momento de oferta é um momento de adoração. É um momento de entrega também. Nós não entramos aqui para entregar nada pela metade, creio eu. Eu não entrei aqui para entregar pela metade, eu não me esforcei para estar aqui para entregar pela metade. Porque quando o Senhor Ele quer abençoar, Ele não abençoa pela metade. Quando o Senhor Ele quer fazer na minha e na tua vida, Ele não faz nada pela metade. Então, porque quando a gente tem que entregar no altar do Senhor, a gente não consegue se render, a gente não consegue entregar. Se não está de pé, nós vamos adorar agora. Eu sei que você está cansado, mas eu conheço uma palavra e a palavra diz que o Senhor Ele renova nossas forças. Eu sei que você está cansado, mas a palavra vai dizer que você vai correr e não vai se cansar. Não sou eu que vou dizer, é a palavra que diz. Crê nessa palavra. Crê na palavra que sai da Bíblia que você carrega debaixo do braço, porque essa palavra é fiel e é poderosa. Mas ela só surge aqui na minha vida e na tua vida quando a gente coloca em prática, quando a gente tem fé para acreditar que isso pode se concretizar. Porque carregar uma palavra, a gente não acredita que ela é real e que ela pode mudar a tua vida, não faz diferença, não vai surtir efeito. Mas quando nós temos fé para acreditar que essa palavra, a qual nós conhecemos, ela pode transformar as nossas vidas, aí faz toda a diferença. E eu vou te dizer, não precisa de muita fé não. Não precisa de muita fé não. Pode ser pequena. Pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Se você acreditar, o Senhor Ele vai fazer na tua vida. Amém? Pode ofertar e nós vamos adorar o nome do Senhor.
da noite no Xará, Gabriel. Uma salva de palmas, gente. Um jovem, um cara que feliz, animado. Amém. 3 oremos. Levanta o seu mão para cá. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai querido, Pai da glória, vem nessa noite entregar, Senhor, tudo que faz em tuas mãos. Que não seja a sua boca, Senhor, mas que seja a sua boca, Pai. Que o seu olho, Senhor, possa ver derramado, Senhor, sobre a vida do seu filho agora, para que ele possa, Senhor, derramar, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Que não seja apenas uma pregação, mas que seja um movimento sobrenatural acontecendo neste lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar conosco, passe no íntimo de nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa tocar, Senhor, no mais profundo lugar, Senhor, no mais profundo, Senhor, de nosso coração, ó Pai. Nós possamos, Senhor, sair daqui transformados, Senhor, mortificados pela Tua presença, Espírito de Deus. Que o Senhor possa, Senhor, fazer o sobrenatural neste lugar. Que o Teu movimento, Senhor, possa ser, Senhor, abundante, que nós possamos, Senhor, conseguir, Senhor, explodir, Senhor, de alegria, explodir de Sua bênção, ó Pai, para que os jovens e outras vidas queiram chegar nessa igreja, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Podem sentar, ficar à vontade. Quem quiser levantar a voz para fazer a leitura bíblica, também fique à vontade. Quero agradecer a Deus primeiramente por esta oportunidade. Quero agradecer aos pastores aqui dessa casa, ao líder do Ministério Jovem, aos meus amigos, Brenda e Rubens. Estou acompanhado da minha esposa e pela bênção do meu pastor Anderson Oliveira, do Projeto Refúgio. Mas eu não vim aqui falar de mim, eu vim pregar a palavra do nosso Senhor Jesus. Quem trouxe a palavra de Deus aqui nesta noite? Quem puder abrir comigo no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, o verso é o 13. Jeremias, capítulo 17, e o verso é o 13. Quem achou, diz amém. Quem não achou ainda, diga misericórdia. Amém, meus irmãos? E a palavra do nosso Senhor diz assim: ó Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonam a Ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Vou repetir essa última parte. Porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Repita comigo: a fonte de águas vivas. Podem se assentar, meus irmãos. Notamos que, através desse verso, Jeremias aqui diz que o nosso Senhor Jesus é a fonte de águas vivas. E nós sabemos que uma fonte é algo que alimenta algo maior. O mar, para ser grande, ele não começa grande, ele começa pequeno. Então é a fonte que faz a distribuição, é a fonte que rega, é a fonte que abastece. Eu quero rapidamente entrar em Isaías, no capítulo 43. Certa vez eu estava numa reunião de família e um tio meu chegou para mim, eu recém-convertido. Ele tinha acabado de passar por um problema, por uma frustração, por uma perda, que foi a perda do meu melhor amigo, do meu primo, na qual Brenda também conhece. E nessa reunião de família, ele disse para mim: eu não acredito em Deus, Deus não existe. E eu, recém-convertido, sem muito diálogo, sem saber muito o que falar, eu fiquei tentando provar que Deus existe, que Deus era na minha vida, o que Ele tinha feito através do Espírito Santo dele na minha vida. Porém, às vezes é difícil você provar algo a alguém que nunca teve uma experiência com Deus. Você teve, mas aquela pessoa não teve. Você não consegue provar, você não consegue dizer realmente quem Deus é, porque para aquela pessoa Deus não existe, ou Deus só faz na sua vida. Se fosse hoje
coisas existem, Isso aqui existe. algo só vem à tona Porque ele não existe. Então Deus cria, então a partir daquele momento ele passa a existir. E Isaías diz no seu capítulo 43, no verso 10: Eu sou Deus. Antes de mim não existia nenhum Deus, e nem existirá depois de mim. E no verso 13 diz assim: Eu sou o Senhor. Glória. Agindo eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, ele não disse: Eu existia. Ainda antes que houvesse dia, ele disse: Eu sou. E não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então ele é além da existência. Eu poderia concordar com meu tio dizendo: realmente não, ele não existe. Ele é. Porque Deus não existiu de um determinado momento. Ele era, ele é e sempre será. E ele trouxe à existência todas as coisas. Então hoje eu conseguiria explicar ao meu tio: tio, realmente ele não existe. Eu existo, tu existes, o meu primo já existiu e hoje não existe mais. Mas o Senhor realmente ele não só existe, ele é. E por ele ser, ele criou todas as coisas. Eu quero trazer aos irmãos rapidamente, como nós vimos aqui, nós lemos em Jeremias, que o Senhor é a fonte de águas vivas. Eu quero dar um exemplo de adoração e de clamor, usando como exemplo o mar, o rio, o lago, a cachoeira. Nós sabemos que existem diversos tipos de igrejas: pentecostais, presbiteriana, batista, boas novas. Porém, o Deus é o mesmo. E assim como existem diversas igrejas, existem diversos tipos de adoradores. Cada um clama e adora da sua forma. Eu quero dar, por exemplo, aqui o rio. O rio, ele normalmente, de vez em quando, ele fica uma correnteza mais forte, mas normalmente ele é mais tranquilo. Eu vou dar o exemplo do lago, que ele fica mais parado. Eu quero comparar isso ao adorador, que normalmente gosta de adorar, de clamar o Senhor em silêncio, que normalmente chora com a mensagem, chora com o louvor, não gosta muito de gritar, de dar glória, de levantar suas mãos. Porém, tem também aquele crente, aquele cristão que adora, clama conforme uma cachoeira, que de vez em quando está no seu lugar e às vezes se agita, gosta de levantar, gosta de adorar, de clamar, que é o significado da palavra, orar, suplicar em alta voz. E também tem a igreja, também tem o cristão, também tem o adorador, que gosta de adorar como se fosse o mar. Como que é o mar? Normalmente ele fica revolto. É aquele adorador que gosta de levantar, gosta de estender suas mãos, gosta de dar glória para Jesus, gosta de pular, gosta de marchar. Eu particularmente, eu gosto muito dessa forma. Porém, eu não sou condenado por fazer isso e eu não condeno quem não gosta. O importante não é a forma que você clama e você adora. A forma correta é você saber de onde vem essa adoração. E eu vou falar de onde vem essa adoração: da fonte de águas vivas, que é o nosso Senhor dos Exércitos. Eu estou sentindo Jesus aqui. Meus irmãos, todo mar, que hoje é grande, como eu disse, ele começa pequeno. E eu quero dar um exemplo daquela tempestade com os discípulos. O poder do tema do congresso, de clamar. Os discípulos estavam diante de uma revolta, tempestade, o vento soprando, a água balançando o barco. E aqueles discípulos estavam desesperados. Porém, eles clamaram ao Senhor. O Senhor estava dormindo na parte de trás do barco. E eles clamaram ao Senhor dizendo: Senhor, isso não te incomoda? Que nós pereçamos? Olha como está esse mar. Olha como está esse vento. Nós vamos morrer aqui, Senhor. Ele levanta, eu imagino ele pensando: ai, meus filhos, quando vocês clamam, eu me levanto. Enquanto vocês acham que estão no controle, me deixem aqui dormindo. Quando vocês conseguem pegar o remo e remar para lá, remar para cá, enquanto vocês estiverem com o controle do barco, eu fico aqui dormindo, descansando.
Mas quando vocês não conseguirem mais, quando o vento soprar mais forte, quando o barco balançar mais forte, clame a mim, que eu levanto, e como os irmãos já sabem, eu sou a fonte de ação. E eu imagino o Senhor levantando naquele momento e dizendo para o mar: ah, é, mar? Antes de você ser mar, antes de você crescer, você teve que receber água da fonte. A fonte jogou água para a nascente, a nascente jogou água para os seus rios, e os rios desembocaram no mar. Então, já que você está grande hoje e não quer me obedecer, já que você cresceu, eu permiti que você crescesse, eu te dei crescimento, eu te reguei, eu soprei o seu nome, eu te fiz alguém conhecido perante os irmãos. E já que você está desse tamanho, mar, você quer trabalhar a minha palavra de travessia para os meus outros filhos, os seus irmãos em Cristo? Então faz o seguinte: cresceu e se perdeu, cresceu e perdeu a humildade, cresceu e esqueceu que saiu da fonte. Então, como eu sou a fonte, mas ainda tenho poder para todas as coisas, faz o seguinte: acalma-te, aquieta-te, porque eu sou o Senhor. Eu vou repetir o verso 13 de Isaías capítulo 43. Eu sou o Senhor. Ainda antes que houvesse dia, eu não existia, eu era, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Certa vez, o Senhor Jesus estava com seus discípulos. Ele estava saindo da Judéia, voltando para a Galiléia, e ele disse: é necessário passar por Samaria, porque lá ele sabia que ia encontrar uma mulher samaritana. Os irmãos aqui conhecem bem a história, e eu quero rapidamente passar aqui por essa parte. Muitas das vezes, meus irmãos, você não entende porque está tudo dando errado. Você acha que o Senhor está longe de você, mas do nada Ele aparece quando você clama. É nessa hora que eu entendo quando Ele diz: é necessário passar por Samaria. Porque um dia eu fui como aquela mulher samaritana. Eu não conhecia Jesus, eu conhecia só de ouvir falar, mas eu nunca tinha tido uma experiência forte. Eu não sabia como era de perto. E eu quero profetizar algo aos irmãos que estão aqui para receber. Se for preciso nessa noite, Ele vai passar por Samaria. E Ele é a fonte de águas vivas. Ele chegando naquele poço, por volta da hora sexta, que no nosso relógio é o meio-dia. Então os irmãos podem pensar comigo, numa cidade desértica, era muito árida, com muitos montes. Imagina como estava o sol naquele momento, naquele lugar, ao meio-dia, o horário que o sol fica mais forte. Os discípulos foram até a cidade comprar alimento, e Jesus ficou assentado ali naquele poço. E vinha uma mulher samaritana com um cântaro na mão pegar água do poço. Quando ela chegou perto dele, Jesus disse a ela: minha filha, você pode me dar água? E aquela mulher responde: como é que você, sendo judeu, pede água a mim, uma mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não podiam se comunicar, eles não se falavam. E Jesus disse: mulher, se você soubesse quem te pede águas, tu me pediria e eu te daria água viva. E ela disse: mas e se fosse a fundo? Tu não tens com que tirar essa água do poço. Por acaso você é maior do que Jacó, o nosso pai, o dono desse poço, que bebeu água desse poço com a sua família, com os seus filhos, com os seus animais? Eu imagino Jesus pensando naquele momento: ah, se ela soubesse quem permitiu que Jacó tivesse aquele poço. Ah, se ela soubesse quem preservou a vida de Isaac naquele monte Moriá. Ah, se ela soubesse quem fez a promessa a Abraão e cumpriu. Ela ficaria apenas escutando e me pediria água. Mas como eu sou humilde, eu não vou responder isso não. Eu só vou responder da seguinte forma: aquele que beber da água desse poço, feita por mãos humanas, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, dentro dele se fará uma fonte, e jorrará água para a vida eterna.
achar estranho. E eu acredito que naquele momento ela também começa a sentir algo diferente. Então ela diz: eu quero beber dessa água, eu quero uma água viva, me dá dessa água, porque depois eu não quero voltar aqui para pegar mais água. Eu acredito que a viagem era longa, a mulher voltava com um cântaro cheio de água para a sua cidade, era pesado, estava calor, então ela ficava muito cansada. Então ela pede, quando ela pede essa água viva, Jesus diz para ela: traga o seu marido. Aí ela diz, como você já sabe: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem. Tu tivesses 5 maridos, e hoje o que tu tens não é teu. Ela reconhece que ele era um profeta. Então ela começa a sentir ali que ela não estava diante de qualquer pessoa, ela estava diante da fonte de águas vivas. Então ela diz: Senhor, meus pais adoram daqui desse monte, do monte Sicar, em Samaria, mas vocês, judeus, dizem que o lugar certo de adorar é lá em Jerusalém. E onde é o lugar certo? João 4, 23. Eis que a hora está chegando. Só que a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não é aqui no Monte Sicar e nem lá em Jerusalém. Onde é então, Gabriel? É onde eu estiver disposto a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se Jesus fala isso para ela, eu começo a entender que ele pede aos adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, se ele diz para adorar em espírito, tem quem o adore na carne. Se ele diz para adorar em verdade, tem quem o adore de mentira. E como faz essa diferenciação? Eu vou repetir isso aqui. Não é no Monte Sicar e nem em Jerusalém. É onde você estiver. Seja aqui dentro dessa igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa. E como é? Seja como cachoeira, como rio, como lago, como mar revolto. Não importa a forma de adorar, só importa de onde vem a adoração, que é da fonte de água viva. Eu estou sentindo Jesus aqui. Eu imagino naquela tempestade, aqueles irmãos, os discípulos, atormentados com aquela água. Eu falei de uma tempestade, agora eu quero falar de outra. É o mesmo cenário, porém o Senhor está dormindo, o outro, o Senhor não estava no barco. Então tem situações que ele vai estar presente, mas ele não vai interferir, só se você clamar. Vai ter situações que ele vai falar para você ir na frente, que depois ele vai. Então a tempestade estava soprando, balançando o barco, e Pedro foi o único que teve coragem de sair daquele barco. A tempestade veio, e na 4ª vigília da noite veio Jesus andando sobre as águas. E o que eu entendo aqui? Pedro falou: Senhor, se és tu mesmo, faça com que eu vá até ti. E o Senhor falou: então vem, Pedro. Enquanto ele confiou, ele andou por cima das águas. Mas quando ele parou de confiar, ele afundou. E aí eu tive a certeza que quando eu creio, eu vivo milagres. Quando eu creio, eu ando sobre as águas. Quando eu creio, não importa se eu estou vendo o chão, se parece que vai afundar, se é líquido, se é sólido, se é gasoso, mas se o Senhor falou, vem, eu não olho para baixo, eu não olho para o vento, eu não olho para o mar balançando, eu apenas caminho. E quando ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para a perseguição, para o vento, para os levantes, ele começou a afundar. E aqui eu entendo algo: o Senhor é a fonte de águas vivas. Ele poderia ter vindo nadando, poderia ter vindo por baixo d'água, mas ele vem por cima, dizendo: eu sou a fonte de águas vivas. Eu ainda tenho o controle de tudo. O mar parece grande aos seus olhos, mas o que para você é grande
que para você balança o teu barco e tira a sua paz, eu venho caminhando por cima, por cima, porque você perde o controle, você joga o remo fora, o seu barco afunda, mas eu não perco o controle. Eu ainda sou a fonte de águas vivas e eu estou vindo nessa noite por cima, por cima, por cima. Eu ando por cima. Ai, Jesus. E como eu disse aos irmãos aqui no início, clamar significa orar, suplicar, pedir em alta voz. E eu entendo que muitas das vezes a gente gosta de clamar e esquece de adorar. Nesse exato momento, ao redor do trono de glória do Senhor Jesus, há serafins. Eles têm 6 asas. Com 2 eles tapam o seu rosto, com 2 eles tapam os seus pés, e com 2 eles voam. E eles estão falando assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. O que eu entendo com isso? Com 2 asas, eles tapam os seus olhos, o seu rosto, dizendo: eu não sou digno de olhar para o trono de glória do Senhor. Com 2 asas, eles estão com os seus pés, dizendo: eu não sou digno de pisar onde o Senhor pisa, onde o trono de glória do Senhor está. Mas Ele me dá 2 asas para voar. E essa liberdade que Ele me dá, eu não vou usar para beber, para usar drogas, para rebelar a igreja, para trair o meu pastor, a minha esposa. Eu vou usar para adorar. Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E perceba um detalhe aqui comigo, irmãos. A Bíblia diz que os serafins não estão dizendo isso para Deus. Eles estão clamando uns aos outros. Por que uns aos outros? Você não precisa falar para Deus que Ele é santo, porque Ele já sabe que Ele é santo. Ele é a própria santidade. Assim como Ele é e criou todas as coisas, Ele é a própria santidade e santificou todas as coisas. Então eles estão clamando uns aos outros, dizendo assim: irmão, sabe o que você pode fazer nesta noite? Adorar. Como? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Também tem 24 anciãos ao redor do trono de glória do Senhor. Eles têm uma roupa de linho branco, que a Bíblia diz. Ele tem coroa de ouro na sua cabeça. E eles têm cadeiras. E não é em qualquer lugar. É diante do trono de glória do Senhor Jesus. Então eles têm tudo que o ser humano busca. Eles têm posição, eles têm cadeira. Que às vezes dentro da própria igreja, um querendo pegar o lugar do outro. Eles têm roupa boa. Às vezes a nossa vaidade nos corrompe. Eles têm riquezas. Tudo que o homem quer. Cadeira, posição, roupa boa, vaidade, riqueza. Mas olha o que eles fazem diante do trono de glória do Senhor Jesus. Eles levantam do trono, se ajoelham, tiram a sua coroa, joga a coroa e diz: digno és de receber toda a glória, de receber toda a honra e de receber todo o poder, pois tu criaste todas as coisas. Eles abrem mão da posição, eles abrem mão da vaidade, eles abrem mão da riqueza, só para adorar. E muitas das vezes nós estamos tão atormentados, nós estamos tanto na correria, que nós esquecemos de adorar. E os 24 anciãos e os serafins que estão diante do trono de glória do Senhor, que é o lugar que nós queremos ir, estão fazendo isso. E não é só durante o culto, não é só durante o tempo que você trabalha, é de eternidade a eternidade. Enquanto uns dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. O outro está tirando a riqueza, a coroa, levantando do lugar, dizendo: digno és de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder, pois tu criaste
esposa cantar o louvor, eu quero fazer algo que o Espírito Santo me ordenou aqui nesse momento. Enquanto Ana clamava, Deus concedeu a vitória e deu Samuel. Enquanto Elias clamava, o Senhor fez fogo cair do céu. E eu quero perguntar aos irmãos nessa noite: por que você tem clamado? Pelo que você tem clamado? Por quem vocês têm clamado? Então nós vamos levantar um clamor aqui agora, porque dentro da tempestade nós vimos que quando os discípulos clamaram, o Senhor Jesus se levantou e parou a tempestade. Quando Ana clamou, o Senhor se atentou a ela e concedeu o milagre, deu Samuel. Quando Elias clamou diante dos 450 profetas de Baal, o Senhor fez fogo cair do céu e provou que só Ele era Deus. Você que pode, se coloque de pé nesse momento, que nós vamos clamar e adorar. Nós vamos orar e exaltar o Senhor dos Exércitos nessa noite, porque a promessa veio por Joel 2:28. E depois disso, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visão. E como foi isso, Gabriel? Se cumpriu em Atos 2. Estavam todos reunidos no mesmo ambiente. Eu estou no mesmo ambiente. O Senhor está no mesmo ambiente. Meu irmão está no mesmo ambiente. E no céu, não veio de baixo para cima, veio do céu para a terra. Veio um som, como de um vento, veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam reunidos. E foram vistas línguas repartidas como de fogo. E encheu
lugar árido, ao meio-dia, calor, carregando peso. Ela foi lá querendo beber água. Ela conversou com o Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando ela foi embora, ela foi saltando de alegria e largou o seu cântaro para trás. Ela foi lá naquele poço, atrás de água física, mas ela recebeu água espiritual. Ela foi lá querendo essa água, mas ela recebeu a água que Jesus falou. Se ela souber a água, quem está pedindo água a ela, ela me pediria. Que eu vou dar a água que jorra para a vida eterna. E quando você bebe dessa água, falando, dizendo: Senhor, eis-me aqui, eu sou o seu cântaro nessa noite. Enche Jesus, enche Jesus, enche-me Jesus, enche-me Jesus, enche-me Jesus, preciso fazer uma pergunta nesta noite. Então, no meu nome, que não tem poder para nada, mas no nome de Jesus, se tem alguém aqui nesta noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para beber água da fonte, quer encher novamente seu cântaro, ou se tem alguém aqui dentro que nunca aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que quer aceitar a fonte de águas vivas nessa noite, levante suas mãos nesse momento, que eu quero orar pela sua vida. Meus irmãos, olhem para cá rapidamente. Salmos 81:10 diz assim: Eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito. Abre a sua boca, que eu a encherei. Não tem como encher um cântaro de água viva se ele estiver tapado. Como que enche então? Abre a sua boca. Confesse o Senhor Jesus diante dos homens, que ele te confessará diante do Pai. Eu não insisto, porque não é o homem que convence o outro homem do pecado, mas o Espírito Santo de Deus. Eu não vim aqui gritar, te convencer de nada, eu vim pregar a palavra, a fonte de águas vivas. Eu vou perguntar pela última vez: se tem alguém aqui que quer voltar para os caminhos do Senhor, ou se quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, levante suas mãos, venha até aqui na frente. Eu vou pedir para o pastor orar pela sua vida. Amém, meus irmãos. Vou pedir uma salva de palmas para Jesus nessa noite. Eu agradeço a Deus pela liderança, também a liderança da igreja, pela minha oportunidade. Vamos ser mais uma vez porque ele merece. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Quero dizer que esse é só o começo. Hoje foi só no ensaio. Tá? Hoje foi só no ensaio. O congresso mesmo começa no sábado. E eu já quero contar com a sua presença aqui. Porque eu sei que tem tudo para fazer aqui no nosso meio. Quero agradecer a todos que estão presentes. Quero agradecer o Sérgio Louvor, tá? A cada um que esteve presente hoje participando desse culto. O Senhor se alegra quando o povo dele se reúne para adorar a Deus. Eu creio que você está saindo daqui diferente. Eu creio que você está sendo renovado, porque a palavra não volta vazia, ela vem e ela traz algo diferente, ela renova, ela transforma nossas vidas. Nós vamos estar agora encerrando, mas eu quero pedir para você não ir embora correndo, não sair de correndo. A gente tem lá em cima, um jantar para vocês, estrogonofe abençoado.
abençoado, tá bom? Para os irmãos 0800 não honrar a vida de vocês. Tem gente que fica com cara de fome, no sentido de tem gente que está com a cara de fome, meu Deus, Jesus já está entregando tudo que está na fome. Aí a gente vai subir lá para se alimentar e no sábado você chega aqui alimentado para entregar tudo em nome de Jesus também. Vamos orar para encerrar. Quero chamar o pastor Gilberto. O Gilberto pode vir na frente encerrar. Oração, você coloca de pé. Aleluia. Vou pedir para você não parar de falar. Glória a Deus. Vou pedir para você não cessar a sua adoração. O culto está acabando, você vai para sua casa, mas continua ligado, totalmente de casa. Chega em casa, continua ligado, porque o Senhor, Ele vai contigo do teu lado. Antes de encerrar, lembrando, só para contar algo que eu vivenciei ontem, também uma guerra muito grande, mas já contou o testemunho para minha irmã, e só para testificar a forma que Deus é poderoso. E aí a gente deve levar e ter muito discernimento, a gente deve buscar o discernimento de Deus, sabe? A gente estava ontem em casa e eu cheguei em casa, minha irmã estava chorando, na verdade eles chegaram no culto, minha irmã estava chorando muito. Ela estava sentindo uma dor intensa o dia todo, e aí ela chegou em casa, e ela chegou no culto chorando, eu não entendi nada, meu padrasto me chamou e vamos pro monte. Meu padrasto, vamos comer, a gente me chamou para ir pro monte, eu até achei estranho. De noite já, 10 e pouca da noite, eu achei estranho. E aí, eles pegaram, minha mãe se arrumou, todo mundo pegou, saiu, foi pro monte, eu não estava entendendo nada, não sabia nem o que estava acontecendo. E aí minha irmã foi pro quarto, ela chegava por dentro do quarto, ela começou a pegar uns negócios, umas caixas, umas coisas, papéis que estavam lá. Todo mundo sabe que eu acredito que minha irmã, ela voltou, se reconciliou com Jesus. Foi no monte, na casa do meu irmão, porque eu estava preparando algumas coisas para hoje, né? Aí foram só eles. E aí, quando eles voltaram, eu entendi, minha mãe falou comigo, minha mãe já chegou já ungiu na casa todinha, chegou ungindo, me ungindo, eu estava deitado já. Minha mãe me viu, ele levanta, sai me ungindo. Eu falei, amém, amém. Aí começou a orar. Quando ela começou a orar, eu fui começando a me ligar em algumas coisas. A minha irmã, ela tinha recebido muitos presentes de um parente, né? Esse parente, ele é da banda, né? Ela recebeu muitos presentes. Porém, a minha irmã está vivendo por um momento muito difícil na vida dela. E foi o momento que ela se reconciliou, que ela mesma teve esse sentimento de que mesmo ela tendo se reconciliado, ainda existia algo que estava dentro dentro do quarto dela. E quando ela chegou, ela saiu rasgando tudo e ela chorava. E ela chorava. E eles, ao mesmo tempo, na mesma hora, eles subiram o monte, levaram ela e queimaram tudo no monte. E eu creio que tudo aquilo que havia sido preparado foi desfeito. Tudo aquilo que tinha sido armado para a vida dela e para a nossa casa foi desfeito. E aí, quando a gente orava, o Senhor estava falando comigo, a resposta da oração. A resposta ainda é o clamor, porque o Senhor ele faz. Nós possamos buscar o discernimento. Porque muitas das vezes tem coisas ainda que está dando legalidade dentro da nossa casa. Ainda tem coisas que estão dando legalidades. Às vezes não é um presente que você recebeu, mas às vezes é um mau hábito. É algo que você não conseguiu deixar para trás, ainda é algo que ainda está te prendendo. Mas eu creio que hoje o Senhor está te fazendo todo mal. Eu creio que está se fazendo hoje todo o cativeiro da tua vida. Tudo é Deus te prendido. Eu, da minha experiência, daquilo que eu vivenciei, para declarar para a sua vida também, que o Senhor ele há de desfazer todo o laço. Tentaram fazer contra a tua vida e contra a tua casa, porque eu recebi da minha. E que o Senhor já renovou a minha vida e a minha casa em nome de Jesus. Vamos orar e você já recebe essa palavra. Eu quero reclamar esse clamor. Nós estamos vivendo um tempo que nós temos que clamar de todo o nosso coração, amém? Deus é maravilhoso. Encontro maravilhoso da tua presença. A tua Shekinah ainda está aqui. Oh, meu Deus, que a tua igreja, eu tenho certeza que o teu povo recebeu. Eu recebi.
cada vez mais, meu Deus, levantes choros valorosos nesses dias, que proclamam o Evangelho verdadeiro, o Evangelho da salvação. Oh Pai, renova, meu Deus, renova essa igreja, renova o teu povo espalhado pela face da terra. Pai, em nome de Jesus, oh Pai, derrama sobre cada um temor, meu Deus, uma sede, uma fome de buscar ao Senhor. Oh Pai, que possamos clamar a cada dia, porque, meu Deus, a vitória está em clamar ao Senhor, meu Deus, e a igreja Boas Novas clama ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por tudo que aconteceu aqui, em nome de Jesus, nosso bispo. Glórias a Deus, irmãos. Não vamos sentar não, irmãos. Se eu falar que o culto nem começou ainda, irmão. Oh, glória. Nem começou ainda o culto, irmão. Ainda só a introdução hoje. Sabe por quê? O que Jesus quer fazer é muito mais do que já fez, irmão. Então, eu quero aproveitar essa hora. Nós não vamos subir para comer nada, nem embora. A Bíblia diz que primeiro nós temos que buscar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. É uma glória quando a gente sente, né, 100% que Jesus, o Senhor, está no lugar. Amém, irmão? Então nós vamos fechar nossos olhos. Nós vamos fechar os nossos olhos e você vai declarar ao Senhor, meu Deus, aquele que começou a boa obra, eu estou aqui, ó Deus, termina. Ó Deus, continua fazendo a obra na minha vida. Espírito Santo, toma esse irmão que está ao meu lado. Espírito Santo, liberta essa vida que entrou aqui neste lugar precisando de libertação. Espírito Santo é o Senhor que convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ó Deus, a tua palavra nos fala que aquele, ó Deus, que se lança diante de ti, o Senhor não lança fora. E nessa noite, ó Deus, esse templo foi construído não para adorar os homens, ó Deus, mas adorarmos ao Senhor. E a tua palavra foi ministrada nessa noite, ó Deus. Eu pude sentir, ó Deus, porque o Senhor está presente neste lugar. E há pessoas aqui enfermas do corpo, enfermas da alma, que precisam de ser restauradas nessa noite. Espírito Santo, toca agora. Toca agora nesse irmão, nessa irmã que está afastado, desviado. Pai Deus, toca nessa pessoa que entrou aqui triste, amargurado. Pai Deus, quebra as cadeias, quebra as correntes opressoras do inimigo. Meu Deus, que o tempo é agora, o tempo é já. E eu quero, Deus, te glorificar o teu nome, porque eu creio que Deus vai te tirar então onde você está, e você vai vir aqui na frente, porque é um propósito de Deus. Eu quero chamar o pregador que está debaixo da unção, está debaixo da unção, irmão. Ele vai voltar para cá, aqui, ó, e nós vamos estar ministrando a oração em prol da tua vida. Você que entrou aqui, e fala, Senhor, obrigado por essa palavra, mas eu não posso sair daqui da mesma maneira que eu cheguei. Eu preciso sair diferente. A minha mente, meu coração, minha casa, visita meu lar, visita minha família, me liberta. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, você sair do teu lugar e vir com a tua espada aqui na frente. Senhor, eu quero mais e mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti, a vida, a tua obra dentro de mim. Oh Deus, acende o fogo. Oh Deus, aquece, acende
Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, vem, Espírito Santo, vai trabalhando novamente. Irmãos, eu vi uma multidão aqui na frente. Eu vi uma multidão de pessoas aqui na frente clamando Deus dos exércitos. Eu vi uma multidão vindo aqui na frente, Deus agindo, irmãos. Deus agindo. Meu Deus.
posse da tua vitória. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Quero já declarar a irmã Hilda curada, né, irmã Hilda? Aquela fé, oh glória, né? Amanhã nós estamos fazendo uma cirurgia. A pastora Elisa ministrou sobre a vida dela, né, irmãos? Quando nós estamos congregando, né? Pode se assentar aí, filiado na igreja, nós estamos debaixo da oração da igreja. Amém? Então, aí pode estar debaixo dessa oração. Vai em paz da prega para o médico, tá bom, minha mãe? Ainda prega que Jesus está voltando. Abra a tua boca que Deus vai encher. Vamos? Glórias a Deus. Meus irmãos, quero só agradecer meu sobrinho, o jovem mais bonito que nessa noite, aqui ó, Renan. Aqui meu sobrinho querido aqui, que está vindo aqui nos visitar. Mora longe, a Peribé. Tem pessoas que nem sabem onde é a Peribé, né, irmãos? É lá pro lado de Santo Antônio de Pádua. Isso aí, Santo Antônio de Pádua. Quero agradecer essa família linda que está aqui hoje. Olha que família linda. Meu Deus, só gente estilosa. Né, ó, essa família linda. Né? Nosso querido Ladiatro que está aqui hoje com o filho dele. Oh, pronto, tem mais alguém que nos visita? Receba nosso abraço. Né? Minha irmã Rosa Giovana aqui na frente. Ó, aqui, ó. Minha irmã Rosa querida aqui, ó. Glória a Deus, a Giovana, que é a jovem, ó, linda também, ó. Glórias a Deus. Tem mais alguém que está nos visitando? Deus abençoe a tua vida, tá, irmãos? Eu quero dizer para os irmãos que Deus está preparando um tempo novo neste lugar. Amém? E esse tempo novo, nós precisamos estar de coração aberto. Esse tempo novo, nós precisamos ter sede. Assim como a corça, né? Caminha no deserto, correndo atrás de águas. Assim tem que ser o povo dessa igreja, com sede, né, irmãos? Sede, ô glória! É sede de Deus, tá? Então nós vamos estar dispensando, liberando os irmãos, mas lembrando que esse hoje é um pré-congresso. O congresso vai acontecer mesmo, é sábado, amém, irmãos? Sábado, domingo e segunda-feira ainda tem mais, irmão. Então, ô glórias a Deus, né? Então nós vamos estar finalizando, lembrando que nós temos culto, né? Consagração aos sábados pela manhã. E também tem um jantarzinho, não sei como é que está a programação aí, né? Não sei se é. EBD, domingo às 17 horas, tá bom? Então vamos estar fechando. Vê se você vê alguém correndo do teu lado aí, segura na mão, né? De preferência do mesmo sexo, né? Segura ele, o casal. Tá bom? Vamos estar fechando o culto. Vamos estar glorificando. Eu quero que os irmãos se atentam ao novo tempo que Deus está preparando neste lugar. Muita gente desligada, irmãos. Vamos nos ligar no Senhor. Depois o irmão recebe uma vitória. Por quê? Porque está ligado. Então vamos estar fechando os olhos. Senhor nosso Deus, Pai, nós te glorificamos. Meu Senhor, nós te exaltamos, porque não tem prazer maior um dia na tua presença vale mais, ó Deus, do que 1000 anos, ó Deus, fora. Por isso, ó Deus, rendemos graças ao Senhor por esse dia, por esta noite, pelo empenho do Yuri, pelo empenho dos jovens, dos adolescentes. Ó Deus, que todo objetivo seja alcançado e vidas sejam também, ó Deus, salvas, alcançadas através da tua palavra. Ó Deus, ministramos agora a tua bênção na nossa saída, a tua bênção na nossa noite de descanso, nossa semana. Meu Deus, aquele que tem causas impossíveis, aqueles que precisam de um milagre, aquele que precisa de uma cura. Ó Deus, meu ente querido, Senhor Jesus, Pai, entra com providência neste lar. Pai, abençoando esta família, guarda a nossa saída, nos livra dos perigos, nos livra, ó Deus, das opressões do maligno, das balas perdidas, dos acidentes. Guarda o teu povo, esconda o teu povo, ó Deus, dando livramento nas ruas. Ó Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a unção, as virtudes do Espírito Santo, meu irmão, seja na tua vida, sobre a igreja do Senhor, porque Jesus é aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Dê um abraço bem forte do irmão que está ao teu lado.